Aí Deixa uma... eu te fazer, Oi? deixa eu fazer uma pergunta. Nessa prova cai a equação de segundo grau? Ó, equação de segundo grau é muito raro. Eu mesmo nunca vi cobrar equação de segundo grau. Mas aqui, conforme o tempo for passando, a gente for avançando das médias, ela vai estar lá nas difíceis. Na verdade, eu nunca vi cair, né? Mas se tiver lá para as difíceis, a gente vai ter acesso a essas questões de equação de segundo grau. Mas, eventualmente, se você tiver assim, tenho curiosidade em aprender equação de segundo grau, porque eu estou pensando em fazer Enem posteriormente, não tem problema. Você pode perguntar também lá no grupo para a gente, normalmente trazendo uma questão que eu explico. Mas é uma coisa que, pro nível do Enseja, inclusive nível médio, é algo que a gente não precisaria se preocupar aqui, até porque se cair, vai ser uma de nível difícil, que vai pontuar pouco, entendeu? Mas já pensando em Enem, em outras provas, é bom a pessoa, né, passou ali o Enseja, continua estudando com a gente aqui, né, que aí já aprende outros conteúdos para conseguir ir aprofundando cada vez mais na matemática. Mas eu só falo isso para te tranquilizar, tá? Não precisa ter medo de vir equação de segundo grau, muito difícil, não precisa se preocupar com isso, não. Ah, então, que minha preocupação é justamente essa, Sei. porque eu não consegui, de jeito nenhum, entender equação de segundo grau. Não aprendi, aquela fórmula não entra na minha cabeça. Fórmula Daí, de por isso, Bhaskara, né? minha preocupação era essa mesmo. Não, então pode ficar tranquilo. Que não, a princípio não vai aparecer, e se aparecer vai ser Uhum, uma de 30 e vai estar ali com nível entendi, de dificuldade alta, que nem vale a pena a pessoa se estressar, porque vai pontuar pouco. entendi. Aqui, pessoal, uma outra questão que sempre cai no Enseja é algarismos romanos. Então, a pessoa tem que saber ali algarismos romanos, e aí tem uma grande probabilidade da pessoa acertar pelo menos uma questão, lá daquelas 30, né? E no nível de dificuldade, normalmente eles vão enquadrar como fácil. Você decorando ali, gravando, você já vai saber como é que se resolve. Não tem como complicar muito a representação em algarismos romanos. Então, tem uma questãozinha aqui. Ao percorrer as ruas de uma cidade histórica, uma turista identificou na fachada de uma edificação os símbolos MCD, X, V2. Por não entender o que estava escrito, optou por anotar em sua agenda e perguntar o significado dos professores de sua escola. O professor de história explicou que esses símbolos representam, em algarismos romanos, o ano em que a edificação foi inaugurada. A fachada identificada pela turista corresponde a uma edificação que foi inaugurada em... Então, aqui ele fala sobre o número em si, né? Ela não sabe, a turista não sabe o que representa. O professor explicou que o símbolo representa o ano que a edificação foi inaugurada, em algarismo romano, e aí tem a pergunta. Então, tá, a fachada corresponde a uma edificação que foi inaugurada quando? Em relação a algarismos romanos, vocês dominam bem? Tem dúvida? Como é que tá o entendimento de vocês em relação a esse conteúdo? Eu não sei. Sou bem clara, eu não É, sei. Eu tenho algumas dúvidas, assim. Eu até sei algumas letras, qual a numeração, só que eu sei que dependendo da letra, se for para frente ou para trás, o número muda, né? Como ali na questão, eu estou em dúvida entre duas letras, qual seria a certa. sei, entendi. Então, aqui, pessoal, a gente, normalmente, né, a gente aprende os mais básicos, né? E aí eu vou pedir a ajuda de vocês, da participação. É, o que significa esse daqui?
né? 1. Isso. Então você já sabe, Vanessa, já sabe alguma coisa, não está no 0. Tá vendo? Ó? 1. Esse aqui. Esse de baixo, vocês sabem? É o 5? 5, isso. Normalmente o pessoal escreve só assim, né? Que ó, igual apareceu ali. Mas você pode ver também o pessoal botando esse símbolo aqui nele, né? Eu fiquei na dúvida, porque o 5 eu conheço só o Vzinho, né? Aí como você Isso. riscou, aí eu não fiquei na dúvida se era 5 ou não. Às vezes aparece assim, em cima e embaixo, da mesma forma esse aqui, ó. Às vezes o pessoal vem e coloca assim. Né? Mas vamos nos ater ali a como está aparecendo no enunciado. Né? Eles estão botando só assim, então... esse aqui é o 5, né? E esse aqui? É o 10. O 10. 10, isso. Perfeito. O 50, vocês sabem como é que é? Não. O 50 é o D. Não. Não? 50... Qual você falou aí, Natiele? 50 é o L. L. 50 é L. E aí aqui, a partir disso, é só a gente lembrar de CDM. Lembrar CDM. Tá vendo? Ó? C, D, M. C representa o quê? 100. É só lembrar mesmo do... É 100. Se fosse a sigla, né? M representa o quê pra gente? Milhar. Então, 1000. Isso. Logo, o D vai representar o quê? Dezena. Não. Ó, aqui na gradação, ó. 1, 5, 10, 50. 100, alguma coisa. 100, alguma coisa, 1000. Seria o quê? 10. Não. 10 não, porque 10. 10 está aqui, ó. 10 não é X? Isso, 10 está aqui. 500? 500. Tá vendo? Ó, é a ordem lógica, tá vendo? 1, 5, 10. Tá vendo? Daqui para aqui eu multipliquei por 5, né? E aqui, ó, 1, 5, 10, 50. Né? 100, alguma coisa, 1000. 100, 500, 1000. Tá vendo? Daqui para cá, eu estou basicamente multiplicando por 100. Tá vendo? Daqui para cá. Tá vendo? Mas aqui, para efeito de gravar, né? É basicamente quando chega no 100, é CDM. CDM, a gente grava isso. Então, o 100 e o 1000 é fácil, o que está no meio vai ser o 500. Entendeu? Então, a partir daí, talvez o que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de lembrar é o 50, né? Que é o L. E aí, enfim, uma coisa é a gente mostrar aqui. A gente mostra que o número tá beleza. Mas quando você vê um número assim, ó, isso é quanto? Número 15? Não. Porque aqui é o 1, né? É 6? Aqui, ó. Espera aí, rapidinho. Se ali é 1 Ó, e aqui é o aqui, ó, 5, são 6 mesmo. E o 5. Deixa eu É só ver 4. aqui. Olha aqui, ó. Aqui, ó, aquele pauzinho eu botei sem o tracinho em cima, porque normal, aqui eles estão usando assim também, ó. Mas a gente sempre fica atento que, às vezes, eu coloco esse tracinho, às vezes eu vou me ater lá como eles botaram, ó. Tá vendo? Ó? Esse número aqui é qual? Número 4. Número 4. 4. Isso. Agora esse aqui, ó. 6. 6. 6. E aí,
esse aqui agora, ó. 6. Oito. 8. Isso. Como é que eu representaria o 9? Eu não sei. O 9 seria o I e o X. O I aqui, né? E o X. Isso. Como é que é a regra aqui, pessoal? A regra não é tão complicada. É o exemplo, ó. Normalmente a gente vai poder somar 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Com esse primeiro aqui, eu consigo formar 3. O próximo, eu já tenho que usar esse aqui com menos esse aqui. Entendeu? Então, com esse aqui, eu consigo formar 3. Esse aqui, eu consigo formar o 5. Só que está faltando 4, né? Então, como é que eu faço a composição do 4? Eu pego esse daqui, menos esse, ó. Eu não posso pegar o 1 e repetir 4 vezes. Aqui não existe. O máximo de repetição são 3. Então, a partir dessa lógica, o máximo de repetição são 3. Vai ficar faltando 1 para eu chegar no outro. Eu consigo compor isso pegando o próximo e subtraindo o anterior. Então, a partir desses dois algarismos aqui, desses dois números, dessas duas representações, eu consigo escrever 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. E aí tá. E aí eu te falei que a gente consegue somar 3 repetidos. Então, a partir daqui, ó, eu consigo formar até o 8. Porque eu posso repetir 3 vezes 1. Então, vai ser, ó, 1, 2, 3. É o máximo que eu posso. 8. E aí eu consigo... Quem é o próximo? É o 10, né? O próximo é o 10. Como é que eu formo o 9? Vocês saberem informar como é que eu faço para formar o 9 aqui? Fica entre o 8 e o 10. Só que eu não posso pegar e botar mais um pauzinho aqui, porque eu já repeti 3 vezes. Repete um pauzinho só. Oi? Repete um pauzinho só. Eu repito um pauzinho, só que antes. Tá vendo? Entre o 10 e o 5, eu posso somar pauzinho aqui. 5 mais. À direita eu somo, né? E à esquerda ele subtrai. Então, no máximo que eu consigo é formar o 9. O 9 não, o 8. Então, o 9 é um pauzinho X, é? Isso, perfeito. Então, o 9 vai ser um pauzinho antes do X. Entendeu? Um pauzinho antes do X. Aí aqui, a gente está no... vamos partir para os maiores, né? Então, a gente parou no 10. Aí a gente quer escrever 30. Como é que faz para escrever 30? O 30 é o 10 mais 10 mais 10, não? 30 é x, não, né? Isso. Eu botar 3x. 3x. X. X. E aí, depois do 10, a gente tem o 50, né? Então, logo depois tem o 50. Tá faltando quem aqui? A gente tem o 30 aqui. Tem o 50 aqui. Tá faltando quem?
20. Não. 20 já veio antes, né? Ó, É acima de 40? tá faltando 40. Como é que a gente vai fazer para formar o 40? Se eu não posso botar mais um X aqui. Eu não posso botar mais um X para o lado direito. Mas eu posso usar o 50 e botar o X onde? Seria o X e o L. XL. Perfeito. XL é o 40. Tá reparando que isso daqui é a mesma lógica que a gente usou aqui, ó. Ó, 3, 4 e 5. A loja, pessoal, é a mesma. Então, a gente quer formar 300. 300, então a gente tá na esfera, né? Tá na ordem das centenas. É 100, 200, 300, 400, 500. Então, a gente aqui, ó, vamos lá para a ordem das centenas. A gente vem aqui, ó. Quem é 100? É o C, não é? Esse é o 100. Como é que eu escrevo 300? Três. Isso, 3, 6, né? Ó, C, C, C. 300. Como é que eu escrevo 500? Está aqui, ó. Como é que eu escrevo? Um D. Um D. Então, aqui é 300 e aqui é 500. Como é que eu escrevo, então, 400? No caso aí, vou usar o não sei. Seja bem-vinda, Cida. Tudo bem, Cida? Ó, a lógica aqui é a mesma, ó. 3, eu pego 3 pauzinhos. 5, eu pego 5 pulo. O 4, eu pego o 5 menos 1. Como é que a gente faz isso? A gente põe o 1zinho antes do 5, do V. Aqui não está mudando nada. Tá vendo? Para escrever 300, eu pego 3, 6. Para escrever 500, eu pego o D. Logo, para eu escrever 400, o que eu tenho que... Vou usar, Pode vou falar. usar um D e um C, não? Isso. Só que qual é a ordem? O D primeiro e depois o C? Não, o inverso. Ah, o C e o D. Isso, porque quando está antes, quer dizer que está subtraindo. Entendeu? Assim, eu estou tirando 100 de 500. Então, 500 menos 100 é igual a 400. Entendi. Entendeu? Então, essa é a lógica. Com isso, a gente escreve diversos números. Depois começa a ter uma outra representação de... só que o Enseja não cobra, tá? Mas tem uma representação de como é que a gente escreve 16.000, 13.000, que é basicamente botar um tracinho, não aquele traço em cima e embaixo, botar um traço só em cima. Então, tudo viraria 1.000. Né? Vamos supor. Aqui, ó. Mas isso aqui é só a título de curiosidade, tá, pessoal? Que o Enseja, ele não cobra isso, mas se aparecer, vocês já vão saber, ó. Se vier assim, ó, e aqui, ó, isso é 13.000. Entendeu? Mas, para fins do Enseja, com essa representação aqui, a gente consegue escrever ali até 3.900 e pouco. 3.999.
né? Então, mas enfim, deu para pegar a dinâmica? Aqui, ó, representa 1, 5, 10, 50. Aí aqui, 100, 500. Isso aí, pessoal, é bom anotar, tá? 1000. Não somente anotar, pegar e fazer exercício. Ou então, um pergunta para o outro no grupo. Pessoal, como é que se escreve 613 em algarismo romano? E aí a gente vai trabalhando. Vai trabalhando assim durante a semana. Porque aqui a gente vai pegar um exemplo de uma questão, mas a gente pode ir criando mentalmente outras, para a gente ficar mais melhor treinado no assunto, né? Então aqui, ó, a gente já está craque, né? Então, qual é o que a gente tem que lembrar? É o CDM, né? Que é 100, 500, 1000. Então aqui, ó, é bom a gente ver no exemplo. Esse M aqui, ele representa o quê? O M. 1000. 1000. O C. 100. 100. O D. 500. 500. 500. Tá. E aí aqui o X é quanto? 10. 10. O V. 5. 5. E um pauzinho só é quanto? É 1. Aí 2 pauzinhos, 2. Então, só daqui, pessoal, se a gente foi para a prova e, poxa, a gente esqueceu, né, dos assuntos ali. Pelo menos aqui, ó, uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que é quanto? É quanto isso aqui, ó? O X, o V e 2 pauzinhos. É quanto? É 17. 17. Então, olhando as alternativas, aqui também a gente pode fazer, tá? A gente olha para as alternativas, se é 17, a gente já pode tirar aqui, ó. Tá vendo? A gente vai ficar entre 1417 e 1617. É o C. 1617 Eu acho que é. enfim. Quando a gente tem um menor antes do maior, a gente soma ou subtrai? Não é? A gente subtrai. Subtrai. Tá vendo aqui, ó? Se você for ver, aqui, tá vendo? Tem um maior e um menor depois. Aí tá fazendo o quê? 5 mais quanto? Mais 3? Mais 3. É 8, né? Não é isso? Isso. Quando a gente tem umzinho, que é menor, antes do maior, o que a gente faz? A gente pega o maior e subtrai o menor. Tá vendo? É 5 menos 1, que vai dar Menos quanto? 1, que vai dar 4. Então, sempre isso, pessoal. Quando tiver um menor antes do maior, a gente subtrai. Quando tiver Aí eu tenho que anotar essa menor. parte, que eu vou acabar esquecendo. um menor depois, a gente soma. Mas aí, pessoal, a gente não precisa ficar decorando isso, não, porque a gente tem uns exemplos claros. A gente já grava aqui que pauzinho V é 4. E a gente grava também que V pauzinho é 6. Ou seja, quando o menor está depois, a gente soma. Quando o menor está antes, a gente subtrai. Então, a gente não precisa nem decorar isso, porque se a gente grava, se a gente sabe dessa regra aqui, ó, que isso é 4. Deixa eu ver se eu decorei. Sempre o menor
Se o menor estiver na frente, eu vou diminuir. Se o maior estiver na frente, acho que é isso. Isso, ó. Se foi menor antes do maior, diminui, subtrai. Se for maior Maior, antes do menor, a gente soma. Entendeu? Então a gente pega aqui esses números pequenininhos, né, trabalhando com V, com I, porque fica mais fácil. Tá vendo? Se a gente, para a gente ter essa regra bem clara, é só a gente pegar aqui e saber escrever. Vamos escrever aqui, ó, do 1 até o 8. Isso vai ficar bem claro. Né? Ó, 1 até o 8, ó. 1, 2, 3, 4. Então aqui, ó, tá normal. 1, 2. Se o número depois ele é menor ou igual ao anterior, a gente soma. Tá vendo? Mas agora, se o algarismo depois ele é maior, a gente vai subtrair, tá vendo? 4. E aí, ó, o 6, ó, como é que é o 6? Vamos aqui, o 5, o 6, tá vendo? Ó, o menor vem depois, ó. O menor vem depois. Quando o menor vem depois, a gente soma. Mas aí é o que eu falo, não precisa decorar. É só a gente analisar esses números aqui. E quando a gente analisa, isso fica claro. Fica claro por quê? Porque a gente constata que aqui, como o menor está antes, a gente pega 5 menos 1. E aqui, como o menor está depois, a gente pega 5 mais 3. Ou 5 mais 1. Entendeu? Então, isso aqui é importante. Porque essa aqui é a regra geral que a gente vai usar tanto lá quando tiver nas dezenas e nas centenas. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Por que 17? Porque tem o 10, que é maior, que está antes do 5. Então, soma. E aí tem o 5, que está antes do 2. Então, soma. Então, por isso que é 17. Só que aqui, o que acontece? Tem um menor antes do maior. Tá vendo? Tem o 100 antes do 500. Então, nesse caso, o que a gente faz? Diminui. Diminui. E aí, 500 menos 100 é quanto? 400. 400. Então, a gente vai ter 1.000, tá vendo? 1.000. CD representa 400, né? Mais 17. Então, aqui, ó, isso aqui também. 1417. Vocês concordam? Sim. Tá, mas aí, como é que a gente escreveria esse número aqui? Seria o M, o D, o C, o X, o V e o 2. Os dois Is. Doisinho, né? Isso daqui, 1.600, né? Tá. Como é que a gente escreve o 42? 42. Lembrando que o 50 é L. Seria X, L e 2 Is. Isso. Esse é o 42. E aí, como é que a gente escreveria? 1.000
442. Seria M, M, C, C, D, X, L e os dois Is. isso. Tá vendo? Escrevemos aqui. Como é que a gente escreveria 62? Se 40 a gente tem o X e o L, 60 é como? É o L e o X. Esse é o 60. Tá vendo? 50 mais 10. 62. Tá vendo? 62. E aí, se a gente quiser escrever 1662, igual esse aqui de baixo, 1662, vai ser M, 1000, né? Com 500 mais 100. 500 mais 100, 60. 1600. 1662. Então, isso, pessoal, eles vão botar os números maiores, mas a gente partindo dos menores, a gente consegue pegar a mecânica. A gente consegue pegar a mecânica e consegue ir desenvolvendo. Mas a gente, é o que eu falo, a gente não pode parar nesses exemplos. A gente tem que continuar lá no grupo, né? Ah, vi uma questão que cobrou, vi um número na rua que eu queria representar dessa forma, né? Ali até 3.999 a gente consegue representar, né? Porque é o que está o nosso alcance ali de representação, né? Isso. 90 vai ser o X ali antes do C, vai ser o 90. O 9, a gente tem o pauzinho X, né? 900, como é que seria? Seria o 1000 menos o 100. Tá vendo? Então, o 900, ele seria o C com o M. Entendeu? Então, a partir daí, a gente consegue ir escrevendo diversos números. Então, essa questão aqui, ela foi tranquila, né? Depois das explicações. Depois das explicações deu para pegar, né? Tudo certo ou ficou alguma dúvida? Tudo certo. Tudo certo, né? Tá bom, então. Então, vamos partir para a próxima.